Bem, meus amigos, boa tarde. Eu sou o professor Marcos Santos e eu estou com a proposta agora, né? A maioria, se muitos já me conhecem, sabe que eu trabalho já há muitos anos com a educação, com magistério, né? Eu fiz uma carreira aí de mais de 30 anos na Marinha do Brasil como oficial, fui para a reserva recentemente como oficial superior. Mas ao longo desses mais de 30 anos na Marinha, eu nunca me afastei da docência, nunca me afastei da educação, né? Sempre tive a minha carreira na Marinha, como oficial, como tenente, como capitão, comandante, mas sempre dei aulas em escolas, universidades, sempre fiz pesquisa, né? Sempre me dedicando aí paralelamente à área acadêmica, né? Que é algo que me faz muito feliz, sempre me realizou de maneira pessoal e profissionalmente falando. E aí hoje, então, eu trouxe, tendo em vista aí a proximidade do concurso para o Colégio Naval, já que eu cursei o Colégio Naval, né? Entrei no colégio, passei para o Colégio Naval em 1993 e entrei no Colégio Naval em 1994, quer dizer, há mais de 30 anos. Então, eu fui aprovado no Colégio Naval como entre os primeiros colocados do Brasil, né? Mesmo com toda a dificuldade, vindo de escola pública, enfim. Mas eu fui aprovado. Na minha época, o concurso ainda era feito no Maracanã, dada o grande número de concorrentes. Mas mesmo assim, eu fui abençoado por Deus e fui aprovado entre os primeiros colocados no Brasil no concurso do Colégio Naval. E isso foi um divisor de águas na minha vida, pessoalmente falando, e na vida da minha família. Então, tendo em vista aí a proximidade do concurso do Colégio Naval, se eu não me engano, faltam aí mais ou menos 2 meses, eu vou resolver aqui algumas questões. Eu acredito que uma das melhores estratégias para estudar para qualquer concurso, não só para o Colégio Naval ou para concursos militares, uma das melhores estratégias que eu sempre adotei com os meus alunos é resolver questões dos concursos anteriores, provas passadas, porque isso dá uma dimensão para a gente de qual é mais ou menos o tipo de assunto que cai e o nível de dificuldade desses assuntos, né? Vocês vão ver que depois que vocês pegarem uma certa experiência, vocês vão ver que, embora o edital tenha lá inúmeros assuntos, existem determinados assuntos que caem todos os anos, em cada concurso, né? Por exemplo, concurso do Colégio Naval, todo ano cai regra de três composta, porcentagem, cálculo de áreas, né? Enfim, raízes de equações, expressões numéricas. Então, aqueles probleminhas, né, que a gente transforma numa equação, transforma um problema numa equação de primeiro ou segundo grau, né, aqueles probleminhas clássicos. Então, assim, a gente acaba pegando ali teorema de Pitágoras, todo ano cai, semelhança de triângulos. Então, a gente acaba pegando, resolvendo questões de provas anteriores, a gente acaba pegando mais ou menos um perfil de como é a prova, né? O que que a gente pode esperar em termos de assunto e de nível de dificuldade. Então, a partir disso, eu pensei em fazer uma playlist somente com questões de concursos anteriores do Colégio Naval, justamente para ajudar a jovens que sonham em fazer o concurso do Colégio Naval e ser aprovado e que muitas vezes não têm condições de pagar um cursinho, pagar um professor particular. Eu vivi essa dificuldade, eu fui um jovem pobre, de família pobre, um jovem de família simples, trabalhadora, mas uma família simples. Minha mãe era semi-analfabeta, não tinha muitos estudos. Meu pai era um homem simples também, tinha as dificuldades dele. Então,
eu preparei essa playlist especialmente, né, para jovens que têm esse sonho e que muitas vezes não têm condições ou não têm acesso, né, moram aí nos rincões aí do Brasil, não têm acesso a um bom cursinho, né? Então, eu vou explicar aqui algumas questões passo a passo e que eu considero que são assuntos importantes para a prova do Colégio Naval. Então, vamos lá. É, Bem, então aí eu já falei um pouco, né, da minha carreira. Como eu disse, eu fiz o concurso para o Colégio Naval em 1993. Fui aprovado aí entre os primeiros colocados do Brasil e segui carreira na Marinha, pouco mais de 30 anos, mas como eu disse, eu nunca deixei de lado a minha dedicação à educação e à ciência. Então, depois que eu me formei na Escola Naval, cheguei da Viagem de Ouro, eu fiz a graduação, a licenciatura em matemática, né, para efetivamente. Eu já dava aula durante o Colégio Naval e durante a Escola Naval, eu sempre dei aulas, principalmente em cursinhos pré-militares e pré-vestibulares. E aí, assim que eu cheguei da Viagem de Ouro, a primeira coisa que eu fiz foi me procurar uma faculdade e fazer a licenciatura em matemática, porque esse era o meu sonho, ser professor de matemática. E aí eu fiz a faculdade de matemática, depois, já como capitão, eu fiz o mestrado em pesquisa operacional na UFRJ, que é uma área da matemática aplicada, pesquisa operacional. Nós lançamos mão de métodos matemáticos para resolver problemas reais da sociedade, problemas de planejamento, problemas, né, de alocação de recursos. Então, eu fiz o mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em pesquisa operacional. Logo em seguida, eu fiz o doutorado também em pesquisa operacional, em sistemas, apoio à decisão e logística, na Universidade Federal Fluminense. Concluí o meu doutorado lá e, por fim, eu fiz o meu pós-doutorado em ciências e tecnologias espaciais no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá em São José dos Campos. Fiz o meu pós-doc em ciências espaciais e, ao concluir esse pós-doutorado, eu fui convidado, né, como professor, fui alocado para dar aula na computação do Instituto Militar de Engenharia, aqui no Rio de Janeiro, que é onde eu sou professor até hoje, né? Dou aula lá no IME, dou aula na Engenharia da Computação, na Engenharia de Transporte e na Engenharia de Defesa. Dou aula para alunos de graduação, mestrado e doutorado do IME, né? Então, esse é mais ou menos né, a minha história aí ao longo desses últimos pouco mais de 30 anos. Bem, então vamos lá. Então, como eu disse, né, eu vou fazer várias playlists. Vou fazer para o Colégio Naval, para a IPCAR, para a SpaceX, né? Eu comecei agora pelo Colégio Naval porque pela proximidade do concurso e, obviamente, por ser um concurso que eu já conheço, né? Fui aprovado, né? Passei vários anos lá, elaborei provas, né? Fui escalado pela diretoria de ensino da Marinha para elaborar provas de concursos da Marinha. Então, eu conheço bem, né? Já tenho uma certa experiência na área, né? Mas, enfim, já dei aula também para alunos que se preparavam para o IME, para o ITA, para a SpaceX. Então, isso tudo eu vou trazer aqui com o tempo. E aí eu começo mostrando uma bibliografia, né? Bibliografia recomendada. Eu sempre gostei de usar esse livro. Não é bem um livro, é uma apostila do Roberto Ávila, que se chama Teoria e Questões de Matemática. Vocês não vão encontrar em livrarias, né, na grande rede não é fácil de encontrar esse livro. Não é bem um livro, é um apostilão, né? Mas se vocês colocarem no Google, na internet, vocês vão encontrar na estante virtual, encontrar usado. Então, é um livro assim bem bacaninha,
tem muitas questões da Escola de Especialistas de Aeronáutica, AFA, Colégio Naval. Então, eu sempre gostei de usar esse livro com os meus alunos, embora não esteja disponível, provavelmente vocês não vão encontrar nas livrarias, Saraiva, Nobel, né? Mas se vocês colocarem aí no Google, vocês vão encontrar, né, vendendo no estante virtual, em sebos, Mercado Livre, pessoa vendendo usado. Eu tenho o meu até hoje, né? Então, uma referência bem interessante, tá? Bem, e aí falando um pouco da prova de matemática do Colégio Naval. Então, como eu disse para vocês, historicamente, tradicionalmente, é uma das provas mais difíceis do Brasil, então exige uma dedicação especial, né? Uma prova bem puxada para o estudante de ensino fundamental. Então, exige uma preparação, exige uma dedicação. E aí eu tive a satisfação na época que eu fiz, eu, né, acertei, que eu me lembre, né? Eu gabaritei a prova de matemática, mas porque eu fiz uma preparação bem focada, né? Como eu disse para vocês, uma das minhas estratégias foi resolver todas. Eu peguei os últimos 30 anos anteriores de provas do Colégio Naval, da mais nova para a mais velha, né? Então, estava fazendo um concurso de 93, então eu peguei a prova de 92, 91, 90, 89, né? Fui fazendo 10, 20 provas da mais nova para a mais velha, né? Do primeiro concurso do Colégio Naval. Eu tinha todas as provas, né? Desde o primeiro concurso, se eu não me engano, foi em 1951. E resolvi todas elas. Então, isso fez parte da minha estratégia e funcionou, porque eu gabaritei a prova de matemática. Acertei todas as questões. E até, justamente por isso, né, a prova de matemática do Colégio Naval ela tem o maior peso na média ponderada, e por isso que eu fiquei entre os primeiros colocados do Brasil. Então, como eu estou falando aqui, né, é uma das provas mais difíceis e concorridas do Brasil. Que no item 2, né, eu coloco aqui, ó, embora é, s- embora de elevado nível de dificuldade, a prova tem um padrão mais ou menos conhecido. Então, é como vocês pegarem as provas aí dos últimos 10, 20 anos, vocês já vão ver mais ou menos, né, ali metade da prova, né, 50% da prova tem um nível mediano de dificuldade, né? 50% da prova, 30% da prova muito difícil e 10, 20% fácil, né? Então, a prova ela é bem equilibrada. Então, tenho 10, 20% questões muito fáceis, 3, 4 questões que, com o mínimo de preparação, vocês acertam. E aí, o bolo da prova, metade da prova, um nível mediano, 30% da prova, questões muito difíceis, que exige uma preparação bem direcionada, né? Então, é como eu disse, embora ela tenha um elevado nível de dificuldade, esse perfil ele já é conhecido. E à medida que você for resolvendo as questões dos anos anteriores, você vai pegando mais ou menos o nível, né, das questões de geometria, de álgebra, né? Você vai pegando esse traquejo com as questões. Ela tem um padrão mais ou menos repetitivo, né? Então, como eu disse para vocês, todo ano cai porcentagem, todo ano cai é, cálculo de áreas, todo ano cai regra de três composta, todo ano cai cálculo de raízes de equação, todo ano cai função do primeiro e segundo grau, né? Então, já é uma prova que tem um padrão conhecido. É só você, né, estudar esse padrão para não ter surpresa na hora do concurso. Então, como eu disse aqui, né, ó,
Dica de ouro: resolver as provas anteriores, o máximo número de provas possível. Isso vale não só para o Colégio Naval, para qualquer concurso, né? Mas vai fazer para EPICAR? Pega as provas da EPICAR. Hoje em dia na internet a gente acha tudo. Vai fazer prova para a SpaceX? Pega as provas da SpaceX. Vai fazer prova para a ESA? Pega as provas da ESA e resolve. Isso aí é uma dica matadora, é infalível, não tem como dar errado. É, e aí vocês vão ver, né? E às vezes vocês, meus alunos sempre me perguntaram, né, ao longo desses anos, pô, professor, mas por que que a prova da Marinha, por que que a prova do Colégio Naval, especialmente a de matemática, ela tem um nível tão alto, ela é tão difícil? Depois que eu passei, eu fui entender, né? É porque lá dentro, durante o curso do Colégio Naval e da Escola Naval, vocês vão precisar dessa base. Quando você chegar lá no Colégio Naval, que a professora começar a dar aula de função quadrática, ela não vai revisar como é que se calcula as raízes da equação do segundo grau. Ah, pessoal, primeiro calculo delta, b quadrado menos 4ac. Depois x', né? X menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. O professor não vai relembrar isso lá. Ele já vai considerar que você já sabe isso, já sabe teorema de Pitágoras, já sabe produtos notáveis, já sabe fatoração, já sabe cálculo de MMC e MDC. Ele vai passar batido, ele vai dar, né, lá no Colégio Naval, vai dar logaritmo, números complexos, trigonometria. Então, se você entrar, por sorte, entrar com alguma lacuna do ensino fundamental, lá dentro, lá em Angra dos Reis, você vai ter que correr atrás, porque ninguém vai te explicar. E a proposta não é essa mesmo, né? A proposta é dar o conteúdo de ensino médio. O ensino fundamental já passou, né? E a mesma coisa quando você for para a escola naval. Quando você for para a escola naval, você vai ter lá, né? Limite, derivada, integral, álgebra linear, né? Ninguém vai ficar relembrando para você na escola naval, ninguém vai ficar relembrando logaritmo. Ninguém vai ficar relembrando números complexos, porque isso é um assunto que já ficou lá para trás no Colégio Naval. Então, os professores da Escola Naval já entendem que você já está entrando na Escola Naval com todo esse conteúdo, né, resolvido, tá? Então, a prova da Marinha, a prova para o Colégio Naval, é uma das provas mais difíceis do Brasil, porque lá dentro vocês serão extremamente exigidos na parte de exatas, né? As matérias que mais reprovam no Colégio Naval é matemática, física e química. Então, essa base ela é absolutamente fundamental. Bem, e aí eu comecei com uma questão, eu já até citei aqui, né? Já dei um spoiler, né? Então, eu já separei ali, né, por área, ó. Então, toda a questão que eu colocar aqui para vocês, eu vou fazer assim, ó. Então, tá ali, ó. Então, a questão é uma questão de aritmética. A área, nós temos três áreas, né? Aritmética, álgebra e geometria. Então, essa é uma questão de aritmética e o assunto dentro da aritmética é regra de três composta. Eu comecei de propósito por esse assunto, que é um assunto que com certeza vai cair na prova desse ano. Todo ano cai regra de três simples e composta. Então já é uma coisa que vocês podem colocar aí para estudar. Isso vale também para Epicar e para SpaceX, tá? Regra de três simples, diretamente proporcional, inversamente proporcional. Vou escrever aqui, ó. Vou escrever aqui para vocês não esquecerem, ó. Vou colocar aqui, ó. Colégio Naval, Colégio Naval e, e SpaceX. Todo ano cai. Esse assunto é certo que vai cair. Regra de três simples, regra de três simples. E aí, dentro de regra de três simples, nós temos a regra de três diretamente proporcional
diretamente proporcional e inversamente proporcional. Inversamente proporcional. E além da regra de três simples, nós temos também a regra de três composta, que também cai. Às vezes cai só de regra de três simples, às vezes cai só de regra de três composta. No concurso que eu fiz, caíram as duas. Caiu a regra de três simples e caiu a regra de três composta, né? Então, aqui, ó, regra de três composta. E aí eu coloquei uma questãozinha para gente sobre regra de três composta, né? Em que nós temos mais de duas variáveis, né? Três ou mais. Então ele fala assim, ó, se K abelhas trabalhando K meses do ano, durante K dias no mês e durante K horas por dia, produzem K litros de mel, então o número de litros de mel produzidos por W abelhas, trabalhando W horas por dia, em W dias e em W meses do ano, será. Essa é uma característica interessante também das questões do Colégio Naval. Diferentemente da SpaceX e da Epicar, a SpaceX e a Epicar, a maioria das questões, elas vêm com valores numéricos, né? De regra de três, de... E a prova do Colégio Naval é uma prova que gosta de questões literais, em que, né, você não tem números, você só tem letras, né? Fala ali, ó, K abelhas, K meses, K dias. Quer dizer, é uma questão literal, justamente porque, né, a Marinha quer avaliar a capacidade de abstração do candidato. Porque é claro que, na verdade, assim, não tem diferença nenhuma ser uma questão numérica ou uma questão só com dados literais, só com letras. A estrutura matemática é a mesma. Faz diferença nenhuma. Quando eu estudava, né, eu achava essas questões dificílimas, né? Porque, ainda mais que eu fiz escola pública, né, como eu disse para vocês, uma região simples do Rio, né, uma comunidade do Rio. Então eu achava assim, quando falava K abelhas, K meses, isso para mim não fazia sentido. Mas aí aos pouquinhos eu fui pegando esse traquejo com as questões literais. Isso é uma característica da prova do Colégio Naval. Tanto álgebra, claro, né, por razões óbvias, a álgebra é praticamente toda literal mesmo, mas as questões de geometria são, né, nós vemos muitas questões de geometria literais e de aritmética também literais, né? Então, tá aí é uma questão literal, de regra de três composta, toda literal, toda só com letras. Então, vamos lá. Vou fazer aqui passo a passo para vocês acompanharem. Então, tá lá, ó. Então, nós temos. Estão olhando ali, ó. Como é que nós resolvemos essa questão de regra de três composta? Então, eu vou colocar ali, ó, se K abelhas. Então, eu vou colocar aqui a variável, né, a grandeza que nós estamos trabalhando. Então, aqui, abelhas, K abelhas. Então, eu vou colocar lá, ó, K abelhas. Trabalhando K meses do ano. Então, eu vou colocar aqui, ó, meses do ano. K meses, né, ó. Então, eu tenho aqui abelhas trabalhando K meses do ano durante K dias, então vou colocar aqui, ó, dias, durante K horas por dia. Então vou colocar aqui, ó, K dias, aqui horas por dia. Produzem K litros de mel. Então vou colocar aqui, ó, litros de mel. Litros de mel. Então K horas por dia produzem K litros de mel.
Fala assim, então, o número de litros produzidos, então ele quer saber, ó, ele quer saber o número de litros produzidos. Então, eu vou colocar aqui, ó, X. Qual é o número de litros produzidos? Né? Por W abelhas, então aqui W abelhas, trabalhando W horas por dia, então aqui horas por dia, W, em W dias, em W meses do ano, em W meses do ano. Pronto, está montado o problema, né? Montei a minha regra de três composta. E aí, o que que eu quero descobrir? Eu quero descobrir o que que ele perguntou, né? O número de litros de mel produzidos, né? Então, isso aqui é o que nós queremos descobrir, né? Então, isso aqui vai virar a primeira, né? A primeira razão da minha regra de três. Então, vai ficar K sobre X é igual, tá ali, K sobre X. Aí eu tenho que avaliar o seguinte, né? Eu tenho aqui as grandezas, né? Horas por dia, dias, meses e abelhas. Eu tenho que ver uma a uma, eu tenho que comparar com aquela que eu quero calcular, que é litros de mel. Eu vou comparar uma a uma para ver se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, eu vou olhar aqui, ó. Primeiro, abelhas. Esquece as demais. Meses, dias e horas por dia, esquece. Eu vou comparar primeiro abelhas com litros de mel, né? Eu vou ver qual é a, né? Se essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então, vamos lá. Então, é o seguinte: se eu tenho K abelhas, eu produzo K litros de mel. Ora, se eu tiver, por exemplo, o W, né? Se eu tiver mais abelhas, eu vou produzir mais mel ou menos mel? É claro, né? Bastante razoável que se eu tenho mais abelhas, vou botar aqui, ó. Se eu tenho mais abelhas, então automaticamente eu vou produzir mais litros de mel. Mais litros de mel. Mais abelhas, mais litros de mel. Menos abelhas, menos litros de mel. Então, quer dizer que abelha e mel guardam uma relação diretamente proporcional. Se eu aumento o número de abelhas, aumenta a quantidade de mel. Se eu diminuo a quantidade de abelha, diminui a quantidade de mel. Então, vou colocar aqui um Dzinho para indicar que abelhas é uma grandeza diretamente proporcional à quantidade de litros de mel. Está resolvido. Agora eu vou partir aqui para meses, ó. Esquece agora as demais grandezas, abelhas, dias e horas por dia. Eu vou ver só meses em relação a litros de mel, né? Só meses em relação a litros de mel. Então, em K meses eu produzo K litros de mel. Em W meses eu vou produzir quantos litros de mel? Bem, repare, se eu tiver mais meses para produzir, obviamente que eu vou produzir mais litros de mel. E menos meses, menos litros de mel. Então, também, a quantidade de meses guarda uma relação diretamente proporcional com a quantidade de litros de mel. E o mesmo raciocínio vai ser dias e horas por dia, porque meses, dias e horas por dia são unidades de tempo. Se eu tiver mais tempo para produzir, eu vou produzir mais litros de mel. Não é isso? Então, se eu tiver mais meses, então vou botar aqui, ó, colocar aqui, ó. Se eu tiver mais meses para trabalhar, é claro que eu vou produzir mais litros de mel, né? Mais litros de mel. Então, meses, comparando essas duas grandezas, meses e litros de mel, meses guardam uma relação diretamente proporcional com litros de mel. Vou colocar aqui um Dzinho também, ó.
Agora eu vou fazer o mesmo raciocínio com dias e litros de mel. Repara que eu sempre tenho que comparar cada grandeza lá com a grandeza que tem o valor de x que eu quero calcular, né? Que está aqui, ó. Então, vou comparando uma a uma. Primeiro, eu comparei abelhas com litros de mel, meses com litros de mel, dias com litros de mel, horas por dia com litros de mel. Sempre em relação, vou comparar cada grandeza, sempre em relação àquela grandeza que tem o x que eu quero calcular, aquela quantidade que eu quero calcular, né? Então, aqui dias é o mesmo raciocínio de meses, né? K dias eu produzo K litros de mel. W dias, X, não sei quanto é. Mas, ora, se eu tiver mais dias para produzir, eu vou produzir mais litros de mel. E menos dias, menos litros de mel. Então, mais dias, mais litros de mel é uma relação também diretamente proporcional. Se eu tiver mais dias para trabalhar, as abelhas vão produzir mais mel. E por último, aqui, horas por dia. Mesmo raciocínio, né? Porque meses, dias e horas por dia são unidades de tempo. Se eu tiver mais tempo para produzir, eu vou produzir mais litros de mel, certo? Então, aqui, se eu trabalho mais horas por dia, K horas por dia, eu produzo K litros de mel. W horas por dia, X litros de mel. Ora, se eu tiver mais horas por dia, se esse W for maior do que o K, eu vou produzir mais litros de mel. E se eu tiver menos horas por dia, eu vou produzir menos litros de mel. Então, aqui também é diretamente proporcional. Então, aqui agora, o que que eu vou fazer? Então, eu vou colocar aqui, ó, abelhas. Ó, abelhas, meses, dias e horas por dia. Horas por dia. Então, como é diretamente proporcional, eu não vou alterar nada. Eu vou pegar aqui, eu vou colocar K sobre W, é abelha. Meses, como é diretamente proporcional, então vou botar aqui, ó, vezes K sobre W, vezes. Aqui também é diretamente proporcional, então vem do jeito que está. K sobre W. E aqui também é diretamente proporcional, então vou botar vezes K sobre W. Se tivesse alguma grandeza inversamente proporcional, o que que eu ia fazer? Eu ia inverter. Ao invés de colocar K sobre W, eu ia colocar W sobre K. O que aconteceu aqui nesse problema especificamente é que todas as grandezas, abelhas, meses, dias e horas por dia, são diretamente proporcionais a litros de mel. Então, eu coloco do jeito que está a proporção. K sobre W vezes K, abelhas, né? K sobre W, vezes meses, K sobre W, vezes dias, K sobre W, vezes horas por dia, K sobre W. Porque todas elas são diretamente proporcionais. Se nesse meio tivesse alguém inversamente proporcional, eu ia inverter. Ao invés de colocar K sobre W, eu ia colocar W sobre K. Depois eu vou resolver outras questões de regra de três composta, que aí vai misturar, vai ter diretamente proporcional e inversamente proporcional, né? Então tá aí, então tá montada aí a nossa proporção, né? Então vai ficar como? Então vai ficar, estou resolvendo aqui, né? Vai ficar K sobre X é igual, ó, K vezes K vezes K vezes K é K à quarta, quarta potência. E W é W à quarta. E aí multiplica cruzado aqui, então vai ficar xk à quarta é igual a kw à quarta. E aí o que que eu quero? Eu quero o x, né? É o x que aqui, embora a questão seja toda literal, mas a incógnita, quem eu quero descobrir é o x. Então vou isolar o x, né? Então vai ficar x igual kw à quarta dividido por k à quarta. E aí eu posso simplificar por k em cima e embaixo, né? Então, aqui divido por k dá 1, e aqui por k, esse
a quarta potência vira ao cubo. Então, x é igual a W à quarta sobre K ao cubo. Está aí o resultado da nossa questão, né? W à quarta, cadê? Está lá, né? É a letra E, olha lá. Tá aqui, né? W à quarta sobre K ao cubo, tá? Bem, então eu tentei explicar de maneira bem detalhada, bem minuciosa. Tenho certeza que todos vocês entenderam, né? São jovens dedicados, inteligentes e espero ter ajudado, né? Vou fazer, como eu disse, vou montar aqui uma playlist, várias playlists, né? Vou montar de Colégio Naval, SpaceX, EPICA, ESA, Escola de Especialistas de Aeronáutica, justamente para ajudar aqueles jovens que, assim como eu, né, têm um sonho de seguir a carreira militar, de mudar de vida, de estudar, né, principalmente para aqueles que não têm condição que não, né, não vieram de uma boa, né, de uma boa escola, de uma escola top de linha, né, e de repente não tem condição de pagar um cursinho, ou mora no, né, nos rincões aí do Brasil. Então, o objetivo é ajudar a quem sonha em entrar para a carreira militar e por algum motivo não tem acesso a esse conhecimento, que é um conhecimento muito específico, né? Muito específico e nem sempre está disponível, né? Nem sempre tá disponível para quem quer aprender, tá? Então é isso, meus amigos. Então, espero que todos tenham uma semana abençoada. Vou continuar colocando aqui várias questões, né? Resolução passo a passo. Espero que tenham gostado aí da questão que eu apresentei para vocês, como eu disse, um assunto de extrema importância, que é a regra de três simples e a regra de três composta. Eu trouxe aqui para vocês uma questão de regra de três composta que com certeza vai cair, tanto na prova da SpaceX, quanto da IPCAR e quanto do Colégio Naval. Tá bom? Fiquem com Deus, então. Tenham todos uma semana abençoada.